das 8. Direito e Justiça, com Rodrigo Tesser. Eu tenho aqui um relato para pedir a tua análise disso, meu caro doutor Rodrigo. 99 mortos confirmados, 57 identificados neste momento. 259 desaparecidos até o momento, que não se tem contato. 192 registros, e resgatados. 192 retiraram da lama até esse 7º dia. 393 foram localizados, que estavam desaparecidos, já foram localizados 393, que ninguém sabia onde estavam, assim por diante. E temos hoje alojados já 175 que perderam casa, perderam residências, e não tem onde ficar. Inclusive agora com a fazenda para alocar os animais, de peixe até os animais mais grandes, ou seja, bois, assim por diante, cavalos. Esse é o momento, eu trago um relato, um resumo de como está a situação lá em Minas Gerais. Como é que você está vendo tudo isso na questão jurídica também, doutor? Bom dia. Bom dia, Cantini. Bom dia, nossos amigos ouvintes da Nacional News. É uma notícia desolante, E que em um curto espaço de tempo, em 3 anos, aconteceu pela segunda vez. Nós tivemos lá em Mariana, há 3 anos atrás, uma barragem da Samarco, em que essa mineradora, que faz parte também do grupo da Vale, permitiu, porque é isso que eu vejo, Cantini. Eu vejo que era um desastre plenamente evitável se fossem utilizadas as melhores técnicas de segurança, melhores técnicas de construção de barragens e principalmente, vamos ser sinceros aqui, se a região em que essas barragens esteja possua um sistema de segurança melhor, que as pessoas não estejam abaixo da barragem, principalmente alojamentos, como aconteceu dessa vez agora em Brumadinho, que é uma região bastante turística de Minas Gerais, porque tem lá o Museu de Inhotim. Inclusive estive lá em setembro, e esse museu, por pouco, um museu a céu aberto, uma natureza exuberante e algumas obras de artes, por pouco não foi atingido também. Mas você veja, os alojamentos dos funcionários eram para baixo da barragem. Os animais, a flora, pousadas, tudo ali foi destruído, e o pior de tudo, 99 vítimas até agora, 257 desaparecidos. Estamos falando em um desastre ambiental de grande magnitude e principalmente com possibilidade de mais de 300 vidas, 300 famílias destruídas. E eu não consigo imaginar que a mera indenização de R$100 mil que já foi prometida pela Vale vá resolver isso. A Vale é uma empresa, uma das maiores mineradoras do mundo, possui um orçamento bilionário, e para ela, com a sua atividade empresarial, ela continuará, não tem problema nenhum. Porém, essas famílias? Então, no âmbito jurídico, nós temos responsabilidade por danos ambientais, temos responsabilidades pelas mortes dessas pessoas, e, claro, temos toda uma questão econômica que envolve isso também. Eu estava lendo que as ações da Vale já caíram 15%, 16%. O valor da empresa caiu 74 bilhões de reais. Exatamente. Então você veja... Quanto que gastariam para fazer uma barragem, ou uma correção, ou reparo, Como nós dizemos aqui no linguajar mais popular, chega até a ser uma conta burra, porque deixam de fazer uma barragem mais resistente, mais segura, deixam de tomar medidas de precaução, e a conta que vem é gigantesca no que diz respeito à perda das pessoas e também no que diz respeito à perda de valor da própria empresa. Então só isso, deixando um pouquinho o sofrimento das vidas humanas, que essa é a maior perca, evidentemente. Mas hoje você vê ações de escritórios de advogados nos Estados Unidos, sim, em todo lugar. Sim. As indenizações não ficarão simplesmente se você adiantar e vou garantir 100 mil. Virão ações de toda a ordem, ações criminais por dano ao meio ambiente e à vida. Sim, nós já temos alguns diretores, alguns engenheiros que atestaram a segurança dessa barragem foram presos lá em Minas Gerais, o que não aconteceu da outra vez. Inclusive é bom recordar aqui que da outra vez o número de mortes foi menor, mas o dano ambiental também foi gigantesco, acabou atingindo um rio lá que chegou até o Nordeste. Esse rio era um rio bastante longo, e não tem ninguém preso, ninguém condenado, e os advogados... Não pagaram sequer as indenizações. O jurídico dessas empresas é muito bom, advogados caríssimos e competentes, e
tocam essas ações por 10 anos e essas famílias ficam desamparadas, não foram ainda... a vila, lá, o local onde foi atingido próximo a Mariana, não foi plenamente reconstruído, então as vidas dessas famílias ficam desamparadas. Na questão ambiental, o dano é irreparável praticamente, porque também atingiu um rio lá e essa lama continua em movimento, ou seja, os municípios abaixo estão aguardando a chegada dessa lama. Inclusive abastecimento de água da capital mineira também, né? Isso, porque atinge alguns reservatórios. Então nós temos um dano ambiental praticamente irreparável e vai acontecer o quê? Juridicamente, claro, eles serão penalizados, pagarão multas milionárias, mas e daí? Eles pagam essas multas milionárias, eles continuam trabalhando. E a natureza se restabelece, aos poucos ela vai se corrigindo, né? Como se vê. Mas e a vida humana? A vida humana... chegar, olha, temos 159 ainda desaparecidos, com 99 mortos já. Sim. Pode chegar a 400 número de mortos. Isso, e quer me parecer que essa indenização prévia, podemos falar assim, que já foi sugerida pela direção da Vale, de R$100 mil, será pouco, porque esse valor não reconstitui a vida de uma família. Eu estava lendo agora há pouco que teve uma pessoa que perdeu 40 amigos nessa tragédia. Ou seja, vou fazer um exercício aqui, todo o referencial dessa pessoa, aquelas pessoas que conheceu quando criança, os colegas de trabalho, os parentes, ela perdeu. É uma pessoa que não tem referencial hoje, porque todo mundo faleceu numa tragédia dessa. 5 membros de uma única família. 5 membros de uma família. Então, no que diz respeito às indenizações, todas essas famílias terão direito a entrar com ações na justiça, lá em Minas Gerais, e não tenho dúvida que a empresa será condenada a pagar indenizações até de um valor muito maior do que esse já sugerido. Mas a questão é essa, a empresa será condenada, pagará, discutirá nos tribunais por 5, 10 anos. Vai continuar a vida, né? Vai continuar a vida da empresa. Mas há de se ter um responsável pela empresa. Já tem gente na cadeia, isso que é importante também. 4 ou 5 pessoas dessa vez foram presas, da outra vez em Mariana não aconteceu isso, que foram os engenheiros que atestaram a segurança dessa barragem. Então essas pessoas poderão ser denunciadas por homicídio, haver análise que o Ministério Público fará disso, mas a tendência é essa, que venham a ser denunciadas por homicídio, qualificado ou não, a depender do entendimento do Ministério Público, e respondam pelo ato que deveriam ter praticado, porque são profissionais. Se eu sou um profissional, se eu sou um engenheiro e sou contratado para analisar e dar um parecer sobre uma barragem e digo que ela está perfeita, e no dia seguinte essa barragem se destrói e causa uma tragédia dessa magnitude, eu tenho que ser responsabilizado pelo que eu escrevi, pelo que eu fiz, pelo meu trabalho. É assim que funciona com todos nós. Então, estamos buscando 250 e poucas pessoas desaparecidas. É um drama, uma chaga que está aberta no Brasil e vai permanecer por muito tempo. Você bem lembrou. Pessoas que nunca mais vão aparecer, eu acho, dessas 259, se encontrarem 10, 12, segundo o levantamento, seria um grande alcance. Estão porque tem soterradas. corpos até a 15 metros de profundidade da lama. Infelizmente não será possível serão resgatá-los. sepultados esses corpos, que as famílias nunca mais vão saber aonde está o corpo do meu filho, do meu pai, do meu irmão, do meu amigo. Não terão essas famílias aquele rito de passagem que psicologicamente, antropologicamente é necessário, que é o luto, que é para quem é católico de algumas religiões, que é o velório, o sepultamento. Esse é um rito de passagem, de quando se perde um ente querido, você entra naquele luto e depois você vai superando aos poucos, guardando as boas memórias. Não terão sequer isso. Ou seja, uma falta de respeito, uma falta de cuidado incrível, e que isso gera efeitos. A comunidade internacional já está... Eu vi que até o Leonardo DiCaprio, que é um ator vinculado a essas questões do meio ambiente, fez uma postagem nas redes sociais com críticas bastante severas não ao Brasil, mas a esse modelo industrial que não se preocupa com as pessoas. Cabe ao Brasil, né? A negligência. Se a justiça brasileira tivesse agido com a tragédia de Mariana, eles afrontaram, sequer eles depositaram o dinheiro que a justiça determinava depositar o dinheiro para pagar a indenização, sequer depositavam o dinheiro. Eles fizeram o que bem entenderam com a justiça daquele caso, e aí criou precedentes. Né? Sim, agora está bloqueado já mais de 11 bilhões,
né? Inclusive as ações, valores em ações e acionistas, e mais essa desvalorização da empresa é descomunal. Sim. Cantini, perceba o seguinte, e é bom sempre deixar claro, a livre iniciativa, ela além de ser uma previsão constitucional, todos nós desejamos que as empresas existam, que os empreendedores empreendam, criem suas empresas, ganhem dinheiro, produzam riquezas, empregos, tributos, mas com responsabilidade. Eu não posso ter uma atividade que gera mortes, que gera uma degradação, uma destruição de toda uma região de um país. Então, assim, nós queremos os empresários... Né? Claro, a qualquer momento. Nós queremos que os empresários, e me parece que essa é até uma visão do novo governo, do Bolsonaro, uma fomentação dessa atividade, dessa iniciativa privada, apoio, incentivo. Tudo bem, é isso que nós queremos, um Brasil com uma economia forte, com um empresariado sem algumas amarras que travam todo o desenvolvimento de uma empresa, gerando emprego, riquezas, tributos, isso tudo faz com que a sociedade cresça. Porém, não é possível permitir uma atividade que de quando em quando matam as pessoas. Como não foi permitido até o presente momento. Sim, né? sim. Se mude daqui para frente isso. A Vale disse que vai desativar. Existem mais 10 barragens desse modelo. Em Minas Gerais, a contabilidade que eu vi são de mais de 300 barragens. E esses dias eu li uma notícia que me pareceu surreal. Que existem lá 50 barragens com alto risco e as outras ninguém sabe. Ou seja, não existe uma equipe de fiscalização efetiva dos departamentos nacionais. Antigamente era o Departamento Nacional de Produção Mineral, agora já mudou, uma Agência Nacional de Minério, que faça uma vistoria nisso. Ou seja, deixa-se para o próprio empresário cuidar disso. Mostrou-se temeroso. Aconteceu há 3 anos atrás em Mariana, aconteceu de novo em Brumadinho. E quando será a próxima, né? Quando será a próxima? Vamos assumir o risco de mais pessoas mortas? Esse é um grande problema que temos. Doutor, outra questão aqui, essa questão do Paraná. A juíza Carolina Maia Almeida, da 2ª Vara Criminal de São José dos Pinhais, concedeu liberdade a 3 assaltantes presos em flagrante, segunda-feira agora, né? No interior de uma agência do Banco Bradesco, após terem arrombado o local com pé de cabra, com ferramenta, né? Os bandidos foram encontrados com uma mala com R$ 465.180 em espécie, 2 revólveres. Eles foram presos em flagrante. E ontem a juíza disse, não, eles não são de alta periculosidade, eles não são perigosos. Então é o seguinte, manda soltar. O Ministério Público concordou também. Como é que você vê uma postura como essa? Preso em flagrante, estouraram uma agência com pé de cabra, roubaram, encheram a mala de dinheiro, 2 revólveres, chega flagrante, prende. Não. Manda para casa. Como é que você vê essa questão jurídica? Cantini, eu, antes de entrar no mérito da sua pergunta, eu sempre procuro, nas questões que envolvem o direito e até nas questões particulares da minha vida, não ser maniqueísta, que é aquela questão assim, ou tudo está certo ou tudo está errado, só existe o certo ou o errado. Eu procuro sempre fazer uma análise um pouco sistemática da questão. Então você veja, para mim tem 2 temas, 2 assuntos que envolvem essa tua pergunta. A primeira é que o sistema judicial, como está posto, a legislação nacional como está posta, ela permite essa interpretação da juíza de que soltem esses acusados, esses presos em flagrante. Li a notícia também, tive acesso a essa notícia. Foram presos em flagrante, estavam presos, haveria aquela audiência de custódia, que é quando os presos são levados à presença da juíza, e nesse caso específico, porque iria demorar mais do que o previsto legalmente, por uma questão de transporte ali da polícia, a juíza pediu a manifestação do Ministério Público e fez essa decisão. O Ministério Público opinou pela soltura dessas pessoas, desses presos, e a juíza decidiu soltá-los. Com base em quê? Com base num argumento, base em princípio constitucional da razoabilidade ou da proporcionalidade. Em resumo, ela entendeu o seguinte: o crime que eles seriam acusados tem uma pena de 2 a 8 anos. Essa pena, ainda que eles venham a ser condenados ao máximo, e claro, se eles são primários, se tem bons antecedentes, isso vai reduzindo aos poucos, não tem violência, não teve o efetivo prejuízo à agência porque não levaram dinheiro, por exemplo, são circunstâncias que vão diminuindo a pena.
e, portanto, eles teriam uma pena menor do que 8 anos. Essa pena não gera, de modo direto, uma prisão, então ela entende que não é razoável deixá-los presos agora, porque não ficarão presos depois de todo o processo. Esse é o modo que ela entende e é como ela decidiu. Agora, de outro lado, e daí sim me parece criticável a decisão, isso gera uma sensação de insegurança na comunidade, porque as pessoas estão praticando os crimes. Ainda que não tenha envolvido violência a uma pessoa, é um crime que gera uma comoção, porque as pessoas agrupam-se, carregam materiais de pé de cabra, premeditam um assalto, organizam um assalto, assaltam uma agência bancária portando revólver, ou seja, estavam ali para o que der e vier. Se algum segurança, se alguma pessoa estiver sacando dinheiro no caixa eletrônico naquela hora, ou até mesmo um confronto com a polícia, levam ou tentavam levar uma grande quantia de dinheiro e estão soltos. Ou seja, num dia praticam um crime que pode não ter tido violência contra a pessoa, mas é um crime que causa temor na sociedade. Preparado para isso. E o uso da arma, por exemplo, o porte de arma que hoje praticamente é inapensável com esse decreto, essa posição. Como é que solta o indivíduo armado com 2 revólveres também nesse episódio? Eu li a decisão da juíza e ela não considerou esse aspecto. Ela nem tocou no assunto. Ela não tocou nesse assunto, então eu não sei, e claro, demandaria uma pesquisa no próprio processo, no próprio auto de prisão em flagrante, se esses revólveres possuíam registro, o que me parece sempre muito raro, né, que bandido tem. Agora, não pode se tinha numeração raspada ou não, que daí torna o crime inofensável, mas é o que eu estava falando. De um lado, você deixa a sociedade temerosa, insegura, porque os bandidos estão praticando os crimes e não ficarão presos. Estabilidade jurídica total, no meu entendimento. E de outro, a bandidagem não tem aquele temor ou tenha uma sensação de impunidade. Eu posso cometer tais crimes que não ficarei preso. Daqui para frente já tem uma jurisprudência. Então é o seguinte, se eu não bater em ninguém, se eu só roubar, me pegar com arma, eu... E você veja, isso é, de um lado, tecnicamente defensável por uma interpretação que o sistema legal permite, de outro lado, para nós, e agora falando apenas como cidadão, e nem como jurista, nem como operador de direito, cria uma sensação de segurança gigantesca, porque você não sabe se você pode sair na rua com sua esposa, seus filhos, seus amigos, e se você não estará sujeito a qualquer tipo de violência. E mais, se dali a uma semana essa pessoa for presa e ela vai estar solta, vai estar na rua de novo, você cruza com ela na rua de novo. Perfeito. Então, me parece uma decisão bastante complexa. Não teremos recurso, porque você veja só, o Ministério Público manifestou-se pela soltura. O advogado dos réus, evidentemente, não vai recorrer porque estão soltos. Me parece uma situação em que está decidida... Está consumada a soltura. Existe um processo, mas se já a previsão é de que a pena seja menor do que... Poderão ser condenados, mas cumprirão em liberdade. Cumprirão pena em liberdade. Já estão em liberdade. Já estão em liberdade. E esse sim me parece que, caso a juíza fosse um pouco mais rigorosa na interpretação da lei, ela poderia sim mantê-los presos por uma previsão de que a autoria é certa, porque foram presos em flagrante, materialidade também, estavam com revólveres, pé de cabra, dinheiro do banco, e existe uma previsão no Código de Processo Penal, no próprio artigo 310, que a juíza, 310 e 312, que a juíza cita na decisão, de garantia da ordem pública. É um conceito bastante vasto, bastante subjetivo, mas há quem, assim como eu, assim como você, há quem sinta-se desencorajado, sinta-se temeroso, porque os bandidos estão na rua. Infelizmente. Doutor, muito obrigado. Semana que vem ao vivo lá do Show Rural. Combinado? Agradeço sempre o espaço, Cantini. Fico sempre honrado de estar aqui. E claro, então na próxima quinta-feira, imagino que terei que ir muito mais cedo do que já venho. Eu sempre chego em cima do laço. Então farei esse belo esforço, mas o motivo é bom. Com certeza absoluta. Muito obrigado, então até quinta-feira. Obrigado, Cantini. O nosso Seleção das 8, hoje tratamos da questão de Minas Gerais, a questão dessa soltura aqui de Curitiba. Voltamos daqui um pouquinho depois do intervalo e o jornal, o nosso Repórter Nacional News. E vamos falar sobre a condenação do prefeito de Toledo. Bom dia. O horário brasileiro de verão, 8h27.